Olá a todos, mais uma vez, aqui nesse nosso estudo da semana, mais um dia encontrando com todos que vão assim estar aqui junto com nós. Espero que já estejam tranquilos, confortáveis. Lembrem do copo da água para quem sentir à vontade. Lembrem-se que também é sempre um canal aberto para dúvidas, para perguntas. Sintam-se sempre bem recebidos para questionar, né? É um estudo bem aberto que a gente faz aqui com a intenção de todo mundo se ajudar. Então a gente vai adiante, vai começar então o nosso estudo. Relaxem, se concentrem, prestem atenção. E o nosso texto escolhido hoje, né, já está aqui separado como eu sempre faço. E vamos começar. O texto é o seguinte: dá-nos cada dia o nosso pão. Jesus, Lucas 11, 3. Essa é uma das frases talvez mais famosas até, né, do Evangelho de Jesus, dentro de algumas outras coisas que ele nos ensinou, né? O pão nosso de cada dia. Então, é muito interessante como cada assunto vem para nós aqui, né, toda semana, com a ideia de despertar na nossa consciência um pouquinho de cada gavetinha que habita em nós que precisa ser estimulada, né? E hoje, querendo ou não, dois assuntos que me aparecem assim logo de primeira, né? Que é o confiar e o agradecer. São dois pontos bem importantes que vem alguns exemplos para dar, mas a história é repleta, né, de registros. Por exemplo, a pessoa que ia lá, plantava, esperava por uma chuva, esperava por alguma questão climática favorável, né, para que o ambiente frutificasse aquelas sementes que foram plantadas, né. Então, todo esse processo de observar, né, a confiança junto da natureza que Deus nos colocou aqui a estar vivendo, está muito junto disso, né. Mas, no fim das contas, né, esse pão nosso de cada dia, ele está muito conectado, eu vejo hoje, com a gente às vezes não está presente no nosso dia a dia. E não estando presente no dia a dia, a gente não às vezes tem consciência de estar grato com o que já está no meio de nós, né, no nosso dia a dia. O pão é uma metáfora, vamos dizer assim. Em alguns casos, talvez não. Em alguns casos, isso possa ser a realidade, né, de alguns de nossos irmãos. O pão realmente ser o alimento do dia. Mas quantas vezes, né, a gente vivencia e esquece de olhar, por exemplo, para um ambiente assim, ó, que está iluminado, que tem luz. E que não vai faltar essa luz. Muitas vezes, o chuveiro, né, aquele banho quente que agora no inverno a gente tanto necessita que seja um banho quente para poder tomar de uma forma agradável. O fogão que esquenta lá a nossa comida, a coberta que a gente vai acabar, né, indo por dormir, tendo como se aquecer durante a noite, a casa por inteira, dito, né, o telhado para dormir. Cada um de nós possui, né, algumas coisas no nosso dia a dia que aquilo deveria já ser o instrumento, né, de oração e de agradecimento do pão nosso de cada dia. Então eu percebo que nessa ansiedade, né, muita coisa acontecendo e as pessoas às vezes não conseguem realmente se conectar com o Criador, se conectar com o que Jesus tentou nos ensinar, para que independente do que estivesse acontecendo, a gente tivesse clareza da bênção que a gente já possui na nossa vida, né? E aí sim, agradecer, confiando que hoje, amanhã, isso vai continuar existindo, né? Isso é muito importante. E uma coisa que me vem muito, né, na cabeça, que quando acontece assim alguma coisa negativa,
A gente passou um tempo atrás com as enchentes e muitos vídeos circulavam, né, de uma cidade, da outra cidade, aquela coisa que todo mundo quer de alguma forma mostrar a notícia, né, que muita coisa ruim acontecendo com muitas famílias, né. E uma das coisas que me chamava a atenção quando eu escutava, olhava aqueles vídeos, né, era os passarinhos. E o que os passarinhos estavam vivenciando de diferente naquele dia que para nós, seres humanos, estava sendo um dia pesado, vamos dizer assim. Os passarinhos viviam como se fosse um dia como qualquer outro, cantando, indo comer, né, cuidar do filhotinho, né, e aí às vezes eu ficava observando, né, tamanha a confiança da natureza perante o que está acontecendo, né, sem se preocupar com o amanhã. E às vezes nós não, independente se é um evento mais drástico, vamos dizer assim, né, ou algo mais do nosso dia a dia, a gente muitas vezes entra em pânico muito fácil. Entra em pânico por preocupação, talvez não saber se vai conseguir fazer tudo certo naquele mês ou no mês seguinte, né? Então isso é muito interessante, né? Porque a natureza, através dos animais, muitas vezes nos ensina a forma que a gente deveria se conduzir para ser mais leve. E a natureza lá, os animais, eles não são como nós, né, que trabalha, estoca comida, né, armazena um monte de coisa para garantir um futuro. Simplesmente eles vivem. Hoje estão dormindo, né, amanhã vão acordar e vão ir atrás lá da comida e vão encontrar essa comida. Certeza absoluta dentro da cabeça lá do animalzinho. E a gente muitas vezes esquece de ter essa confiança junto de um sentimento de gratidão pelo que a gente já possui, sabe? Então isso é bem interessante, sabe? Porque esse texto vem nesse sentido. E às vezes pode parecer que hoje não, né? Dando o exemplo da agricultura, né? Que hoje a gente já domina, né? Já consegue garantir, tem lá os agrotóxicos, tem as máquinas que vão jogar água e tal. Mas às vezes não é assim. Tem muitas coisas que dependem ainda da chuva. E às vezes a pessoa, por optar, às vezes plantar uma semente 15 dias antes ou depois, ela perde aquela chuva. E aí é que está a importância de nós estarmos conectados com a força do Criador no nosso dia a dia. Para que a gente saiba qual seria o melhor momento para plantar. Para colocar o nosso esforço, o nosso trabalho, para que daí sim o Criador faça a parte dele em cima do que a gente desenvolveu. E aí aquilo frutificar. Só que quando a gente fala, dá um exemplo assim, faz uma metáfora, né, com semente, com agricultura, muitas vezes a gente poderia estar fazendo essa mesma reflexão em alguma mudança interna nossa. Consegue entender? Porque às vezes a pessoa está em busca de disciplina. Muitas vezes a pessoa está em busca de ler melhor, por exemplo. Fazer cálculos matemáticos melhor. Quer correr 1 quilômetro a mais lá, que ela só corre 1, quer correr 2. Consegue entender? Faça o esforço. Mesmo que ele comece de uma forma mínima. Mesmo que ele comece de uma forma que pareça não ter significado. E dê consistência. Agradecendo aquilo que tu já possui para trabalhar a tua jornada. Porque, vamos supor, que se para mim, a minha condição hoje, fosse de varrer a calçada, eu deveria agradecer o varrer a calçada e conseguir compreender o que tem de ensinamento durante esse varrer a calçada naquele momento atual. A pessoa lá que faz pão na padaria. Muitas vezes não é sobre o fazer o pão, mas sobre aquela rotina, com aqueles, né, instrumentos, ingredientes, com as pessoas, com o ambiente. O que tem ali
que vai ser o objeto de transformação na minha vida. E aí quando a gente entende e consegue se conectar com esse sentimento na nossa rotina, a gente começa a se conectar e conversar com Deus de uma forma diferente. Porque é como se fosse assim, essa força divina, ela já habita em nós. Mas a gente, às vezes, por não entrar em conexão com essa força que já está em nós, a gente muitas vezes se perde com distração e não aprende aquilo que teria que estar aprendendo na experiência que a gente está vivendo. E aí é que a gente fala, agradecer o pão nosso de cada dia e confiar, acima de tudo, de que Ele vai estar lá. E aí a gente consegue ter um olhar diferente para as experiências, para as situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então esse nosso texto de hoje, ele me parece muito leve, me parece muito agradável, mas ao mesmo tempo parece um chamado para que a gente realmente observe o nosso entorno e comece a, de uma certa forma, ter esse sentimento de gratidão pelo que já possuímos no nosso entorno. E quando eu falo entorno, não é só a parte material, mas sobre as nossas qualidades. Se a pessoa, por exemplo, já é alguém que consegue ter mais paciência, é sobre isso que é preciso agradecer. Porque a pessoa, muitas vezes, que ela é paciente, numa mesma experiência é como se ela subisse 2 passos, em vez de andar só um. Porque a paciência permite a pessoa observar mais amplo a mesma experiência. Ela modifica a experiência do ser. Se a pessoa já cultivou um hábito de raciocínio mais lógico e consegue resolver um monte de problemas, agradeça por essa habilidade. A pessoa é mais intuitiva, a pessoa é mais carinhosa, né? Consegue dar um abraço sem ter nenhum pudor, simplesmente pela troca. Consegue olhar no olho da pessoa enquanto conversa, sabe? São esses detalhezinhos que a nossa alma veio aqui no planeta Terra para buscar. Então, esse texto ele me traz muito essa sensação de a gente trazer a presença do nosso entorno, né? Ter esse sentimento de gratidão e aí sim passar depois disso essa conversa, essa confiança nessa força do Criador e confiar que Ele vai sim frutificar tudo aquilo que a gente começar a trabalhar, seja dentro de nós ou seja fora. Então essa mensagem ela vem para todos nós de uma forma bem legal, tá? Então que bom que é recheado de ensinamento, cada um deles para o seu momento, para a sua hora, e esse aqui vem para nos dar esse alerta, e a gente agradecer o nosso pão de cada dia. Então nesse momento, a gente sempre vai fazer o nosso encerramento. Lembrem-se da respiração. A respiração lenta, suave. Lembrem-se de trazer o mais naquela barriga, para quem já consegue. Quem não consegue, quando puxar a respiração, principalmente quando soltar, solta toda aquela musculatura, sabe? Respira. E nesse momento, então, a gente vai se preparar para o nosso encerramento, aonde a gente inicia agradecendo ao Criador a oportunidade de estarmos aqui servindo a luz, a oportunidade de estarmos aqui nesse instante sendo porta-voz do amor, tendo a oportunidade nós de sentir a Tua presença e emanar para todos os irmãos e irmãs que sim estão acompanhando através de nós, para que mais uma semana, mais um dia, possam estar recebendo essa luz, recebendo esse fluido amoroso que adentra os lares, que adentra todo o íntimo daquele
que assim possa estar orando e pedindo pelo amparo, pelo auxílio, que abre o seu coração para que tu, Jesus, mais uma vez, abrace, transforme e cure na tua presença. Lembrem-se, irmãos e irmãs, que tudo que desejarem, já agradecendo, vocês receberão. E que sim, tudo isso vai ser escutado pelo Criador e pelas forças divinas que nos envolvem, e que na hora e no momento certo vai frutificar. Jesus, que é o nosso Mestre, nos exemplificou tudo aquilo que nos ensinou, e que a gente possa confiar e testar tudo aquilo que foi, porque aquilo é o ensinamento eterno, que vai transformar a nossa jornada ainda hoje e em todos os momentos que a nossa alma peregrinar por esse universo. Agradecidos somos por esse momento divino, estarmos aqui juntos, reunidos, em busca do amor, da palavra divina que vem a nos abençoar, para que a gente energize o nosso corpo, eleve a nossa vibração e agradeça ao alto pela vida que temos, pelas oportunidades, pelas experiências e tudo aquilo que nos fortalece e que nos fez crescer até esse momento divino. Gratidão a Jesus, gratidão Maria, a luz divina do Sagrado Feminino, que é a força que nos ampara juntos sempre, com o amor, com o carinho, a espiritualidade que abençoa esse trabalho, nossos mentores, nossas mentoras, guardiões e guardiãs, por mais um evangelho de nosso amigo Mestre Jesus, realizando aqui junto o esclarecimento e a palavra. É com profunda alegria que a gente encerra mais um movimento, abençoando a tudo e todos que aqui deram os seus ouvidos e olhos a escutar e a enxergar. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.